ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח Hashem. Ok, pessoal, bom dia. Paz de Cristo. Vamos continuar o nosso estudo, terminar, né? Hoje nós estamos no capítulo 31 do nosso livro de 1 Samuel. A gente encerra hoje e começamos na próxima semana o segundo Samuel, né? Nosso próximo livro. Vamos orar para nós darmos início. Versículos, são poucos versículos, tá? Se tudo correr bem, vocês vão embora cedo hoje. Se tudo correr bem, né? Amém. Pai Santo querido, no nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o teu sagrado nome. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor está nos dirigindo todos os dias. Senhor, que a tua vontade se cumpra na nossa vida, nos dê luz, ilumina os olhos espirituais, para que possamos enxergar além do que está escrito. Nós consagramos tudo a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Alguns versículos para a introdução, gente. Versículo 1. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e aos seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. A peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem, escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul, os seus 3 filhos, o seu pajem de armas, e também todos os homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale, deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam Saul e os seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. Cortaram-lhe a cabeça, despojaram das suas armas e enviaram pela terra dos filisteus em redor, e anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Tá bom. Chegamos no capítulo 31 desse primeiro livro de Samuel. Na semana passada a gente teve um vislumbre, né, da vida de Davi. O tema foi restituição. Vocês lembram de Ziclag, as perdas que o Davi teve, mas conseguiu restituir tudo. E hoje nós vamos ter esse episódio dos momentos finais da vida de Saul, ok? Então tudo que vocês estudaram durante esse capítulo, todo o mal que o Saul fez, todas as suas negligências espirituais, as suas violações, a sua obstinação por matar alguém que foi chamado por Deus, vai se resumir hoje nesse capítulo, ou seja, a sentença de morte dele chega hoje. Nesse capítulo, ok? Então vamos começar. Versículo 1. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. Vocês lembram que o Davi quase participou dessa guerra. Lembra disso? Mas foi livrado, né, milagrosamente por Deus. Vocês viram lá as coisas que começaram a acontecer, a manifestação dos príncipes dos filisteus, dizendo que não aceitava a presença dele ali. Foi uma forma de Deus tirar o Davi daquele contexto. Nós vimos também
a questão da invasão de Ziclag, a cidade onde Davi estava com a sua família, ou a sua família estava, né? E a família dos seus soldados, tudo isso era um movimento de Deus para trazer o Davi de volta para casa e tirá-lo, ele, de um lugar de desobediência. A gente pode chamar do lugar de desobediência, porque estando convivendo com os filisteus, ele estava vivendo esse tempo fora da presença de Deus. Deus não autorizou o Davi que ele estivesse ali vivendo com os filisteus, mas ele fez por conta própria e por isso vieram muitas consequências. Aí fica as orientações espirituais quando a gente quer fazer o que a gente quer, quando a gente faz o que a gente quer, né? Quando a gente acha que o caminho que a gente escolhe para a nossa vida é o caminho certo, e a gente sabe que não é. Não é questão de porque Ele quer ser seguido, porque Deus quer que as coisas sejam feitas a partir dele. Não é isso. Deus não tem esse ego desse tamanho, não. Mas sim, tudo é um sistema de proteção. Tudo que Deus faz é como um sistema de proteção para cuidar da gente. A gente precisa entender essas coisas. Quando você constrói um equipamento, você tem um manual. Não é isso? Para que serve o manual? O manual de instrução é um manual de instrução para você evitar dano no uso. Tão simples de entender essas coisas, né? O manual não está ali porque, mais um manual, para que manual? É um sistema de regras para proteger, né, no uso. Você tem um equipamento eletrônico lá, você não sabe usar, você fala assim, será que eu posso colocar isso na água? Será que eu posso colocar isso em 110, 220? Você fica na cega, né? Como crente que não tem conhecimento. A Bíblia é um manual. A Bíblia é um manual. É simples de entender. Nós somos, vamos colocar a palavra, o equipamento criado por Deus. E a Bíblia é um manual para uso. Simples de entender. Então não adianta você falar assim, eu vou fazer diferente, né? Eu vou pegar, vou fazer assim, Deus mandou ir para lá, eu vou para cá. Porque você está violando a regra funcional do sistema. Deu para entender isso? Então a Bíblia veio para a nossa proteção. A Bíblia não veio para impor regras da gente, porque Deus gosta de ser obedecido, né? Como os imperadores. Não, simplesmente Ele quer que nós obedecemos à Bíblia, porque é o manual da vida. Simples de entender. Quando você não segue o que está ali, provavelmente você vai ser quebrado. Aí você vai falar assim, puxa vida, deu errado aqui, eu me quebrei nessa área da minha vida. Aí nós vamos para o manual, né? O que foi que você fez? Eu sei lá, eu coloquei esse negócio sob muita pressão aqui. Eu achei que aguentava o peso. Mas a Bíblia diz que não aguenta o peso. Aí tem dois caminhos. Talvez você vai ser uma pessoa que é passiva de conserto. Ou pode ser que você acabou com tudo. Pode ser. Tem gente que se acaba. Se destrói, se perde, não tem jeito mais. Tem coisa que é irreversível, pode ter certeza disso. Tem coisas que são irreversíveis. Você já destruiu tudo que tinha direito, você já pilhou tudo, e para reverter isso aí tem coisa que não vai funcionar. Deus pode dar jeito em tudo, sim, mas existem casos na Bíblia que ali, vai se encerrar. Nós temos aqui o Saul. Deus sempre trazendo o Saul para o manual. Mas o Saul não, eu vou fazer do meu jeito. Você tem o Saul que não cumpre nada das regras do manual, e nós temos o Saul, o Davi, que cumpre parcialmente. Ok? Ele está cumprindo parcialmente, não está cumprindo totalmente. Que o Davi tem um problema com mentira. O Davi tem esse problema. O Davi tem problema de querer tomar algumas ações sem Deus autorizar. O Davi tem esse probleminha. A gente sabe disso. A gente vai voltando na história do Davi, a gente vai ver o ídolo lá na casa dele. Vocês lembram disso? É muito estranho. Então, o Davi não é tão inocente. Então, 1 Samuel, ele denuncia o Davi bastante. Para quem acha que o Davi é aquele cara, né? Só existe um que é aquele cara, é Jesus. Esse aí é. O resto é tudo farinha do mesmo saco. Certo? Então, isso é importante entender. Nós estamos vendo aqui que os filisteus pelejaram contra Israel e os homens de Israel fugiram
de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. Israel perdeu a batalha aqui. Ok? Ah, mas o cristão vence sempre? Não, não vence sempre. Às vezes perde por causa disso. A gente volta a falar que o Davi foi livrado por Deus desse constrangimento de ter que estar envolvido numa batalha. Que ele não ia dar jeito, o que ele ia fazer aqui? Ele ia lutar contra quem? Entende? Então foi livrado, voltou. Essa batalha acontece no Monte Gilboa, ok? Monte Gilboa. Interessante até que a gente sempre tem as experiências, né, dos irmãos. Vocês têm o direito também de compartilhar o que vocês quiserem, algumas experiências, né, que vocês tiverem, que vocês acharem interessante. Pode falar, né? O que a gente tenta ferir vocês é para vocês não ficar falando besteira. Que eu não quero ter uma igreja de gente que fala besteira. Entende o que é? É igual você ter uma sala de aula que tem alunos que não sabem matemática. Nenhum professor que é aluno que não sabe matemática. O professor de matemática quer que ele saiba matemática. É muito ruim. Então, é importante que vocês... Por isso que eu fico mexendo em tudo. Nas perguntas que vocês fazem, vocês passam vergonha às vezes. Eu vejo gente com formação superior que não sabe nem falar. Isso é inadmissível. Você fez faculdade, não sei para quê. Poderia ter os meninos aí que nasceram na roça, capinando e falam direito. Entende? É umas coisas que são inadmissíveis. Vocês se tornam pessoas vulneráveis ao mundo quando vocês não usam o que Deus deu para vocês. Estou apertando muito não, né? Deu para entender? Eu estou ajustando, estou tentando ensinar vocês. Educação. Se vocês não tiverem educação, vocês não vão vencer a vida. Vocês não vão acessar coisas grandes. Ok? Então tudo isso é muito importante, fazer as perguntas de forma certa, conversa com a esposa primeiro, dá uma filtrada nela, para ela falar assim, vai, isso aí você pode fazer, porque senão você... Ou fala com o marido do lado, é bom, não é legal isso? É legal, para a gente não ficar jogando palavras ao vento, porque tem pessoas, não estou inibindo vocês de fazer pergunta, aí que vocês têm que ter maturidade. Eu estou dizendo que tem gente que quer protagonismo, 1 minuto de fama, sabe quanto de ouro tinha na coroa do Saul, pastor? Sei lá, irmão, entendeu? Entende? Esse meu desconforto é o mesmo da maioria aqui. Eu só estou representando eles, tá? Eu só estou representando eles. Então, assim, são coisas que revelam... Está perdido, irmão. Está lá fora. Não está prestando atenção em nada. Então, nós precisamos aproveitar esse tempo que poderíamos estar dormindo, que está todo mundo muito cansado, eu sei disso, né? Que a vida é uma correria, e nós não podemos perder tempo com coisas que não têm sentido. Nós estamos alinhados ou não? Quando vocês estiverem assim na nossa idade, né, Walter, vocês vão valorizar mais o tempo. Vocês vão ter um valor maior com o tempo. Ok? Tudo bem? Se eu tivesse tido um pastor que falasse isso comigo, eu tinha evitado tantos erros na minha vida. Mas tá bom. Eles queriam fazer política e acabei no que bati cabeça bastante. Tudo bem? O Monte Gilboa, na verdade, é uma crista, né? Não é uma única montanha, certo? Assim, são detalhes que a gente vê. Ou seja, é uma cadeia de montanhas que se ergue na planície de Esdrelon. Ou seja, uma cordilheira de montanhas. Legal, né? Tem alguma experiência para contar para nós, meu querido? Você esteve lá pertinho, não é? Alguma coisa interessante você achou? Essa foto aí parece que foi tirada do Monte do Precipício, que dá de frente para o Vale de Jezreel, né? Esse aí é o Vale de Jezreel. Tem história de Acabe, que conta muito. E junto com o Monte Tabor fica um pouco mais à esquerda, né? E é uma história ímpar estar nesse lugar. É uma história ímpar, porque a experiência que a gente estando ali, bispo, é realmente não de ouvir a história, é de entrar dentro da história. É de sentir realmente como que foi essa batalha, para que lado que os filisteus estavam, como tudo ocorreu. Tá? Eu vendo aqui agora, eu estou me sentindo lá.
É a sensação que dá, né? Está me dando sentindo lá. uns flashzinhos, porque a gente está com um problema lá vai ser resolvido hoje ainda, tá? Espero. É interessante, porque está bem próximo do Vale do Armagedon também isso, né? Mais à direita, onde vai ter a batalha do Armagedon, porque é uma planície, né? E a batalha, na verdade, a morte do Saul e dos seus filhos não aconteceu no sopé, em cima da montanha. Eu tentei descobrir por inteligência artificial em que ponto que ele morreu, mas não tem como saber. Em que ponto dessa montanha toda que ele morreu com os filhos, mas não tem precisão, a Bíblia não informa também a região exata. Né? Eu sabia que as batalhas, provavelmente é uma região de boa estratégia militar, algumas coisas assim, porque Juízes 7, a gente vê Gideão também batalhando com os midianitas nessa região. Então é um ponto muito estratégico de guerra, de área militar. Mas tudo bem, né, irmãos? Entendendo que esse lugar ficou histórico principalmente por causa disso, que a história do Saul se encerrou aí em cima. Né? Mas também foi cenário de outras batalhas também. Vamos para o versículo 2? E os filisteus perseguiram a Saul, aos seus filhos, e mataram a Jonatas. Isso é triste, porque o Jonatas era um cara legal. É triste. O Jonatas era um cara bom. A gente vê um Jonatas com coração, assim, em situações melhores do que o Davi, cara. O Jonatas era um cara puro, era um cara que entendia as coisas de Deus. E quando você vê que ele está inserido no meio dessa turma que morreu aqui, a gente fala, puxa vida, como que as consequências podem atingir pessoas boas, né? Como que as consequências podem atingir pessoas boas? Às vezes a pessoa não tem nada a ver com aquela coisa, mas você vê que o erro do pai comprometeu a vida de um filho bom. Certo? Pessoas inocentes geralmente sofrem, né, consequências por causa de um pai que vive de forma errada ou de uma liderança ruim que está guiando o povo para um caminho errado. Então morreu aqui o Jonatas, o Abinadab e o Malquizua, filho de Saul. Na verdade, ele teve mais filhos, né? Na sequência aqui, está faltando um filho aqui, o quarto filho, que não está aqui no momento, porque é o tal do Isbosete. Não liga a Mefibosete ainda não, tá? Mefibosete é filho de Jonatas. O Isbosete, ele não está aqui. Por que ele não está aqui? Porque ele foi escalado para estar na regência do reino enquanto o pai está em batalha com os irmãos. Mas é um cara fraco, tá? Tipo assim, não era muito apto para a guerra. Aí ele falou assim, não, faz o seguinte, fica lá tomando conta do reino. Provisoriamente ele se tornou uma liderança, mas depois ele vai ser instituído como uma liderança, enquanto os irmãos e o pai estão na frente de batalha. Entendido isso? E a gente enfatiza a falha da liderança do Saul, trazendo consequências seríssimas para os filhos e para a nação. Porque morreram os soldados, morreram os filhos. Okay? Então, quando a gente decide ser gente ruim, nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. Isso é sério ou não? Nós não estamos sozinhos. Uma decisão errada que você tomar pode comprometer pessoas que não tem nada a ver com a coisa. Não tem nada a ver com a coisa. Pastor, mas então o senhor está querendo dizer que pessoas inocentes pagam? Sim. A gente vê isso o tempo todo. Filhos pagam, esposas pagam, maridos pagam, né, igrejas pagam. Porque quando a liderança é ruim, ou quando você tem alguém que está sobre você, que é uma pessoa ruim, negligente, você vai ter uma vida pesada por causa disso. Quando a gente está num contexto de igreja, principalmente, vale observar isso. Como eu falo com vocês, a Santa Ceia, às vezes, como é hoje, ela pode trazer uma disfunção espiritual que a gente não sabe de onde está vindo. Né? A gente começa a sentir coisas, fala, por quê? Porque você está inserido num corpo. Você está inserido num corpo. Chega um cidadão lá que nem crê em Deus e fala assim, eu vou tomar Santa Ceia, e o pastor diz, não, pode tomar Santa Ceia, Santa Ceia é para todo mundo. Aí o cidadão vem de lá para cá, está envolvido lá com não sei o quê, talvez até com ocultismo.
ele toma a Santa Ceia, porque o pastor abriu uma concessão. Quando o pastor fala, ó, gente, não é assim, ele está lavando as mãos no mundo espiritual. Mas quando ele deixa aberto, fiquem à vontade todos vocês, para participar da mesa do Senhor, ele abriu uma concessão para a quebra do princípio. O cara entrou, tomou Santa Ceia, o mesmo sangue que está em vocês vai fluir nele, o dele vai fluir em vocês, em nós. O que vai acontecer com a gente? Nós vamos ficar doentes espiritualmente por causa da doença espiritual dele. Por isso que Jesus nos ensinou isso no contexto de corpo. Corpo, você acha que se um dedo está sofrendo, o corpo todo não sofre? Se o dedo do pé está doente, está com uma ferida infeccionada, isso não pode jogar todo o corpo em cima de uma cama? Não? É só você entender. Quando você entende o princípio de corpo, você vai ver como é sério isso. Quando você tem um casamento que vocês dois são uma só carne, e você tem um camarada que se envolve, ou uma esposa que se envolve com algo, vamos supor, ela foi na macumba e você não soube. Né? Aí você fala, estou sentindo uns trem estranhos aqui em casa, pastor. Eu estou tão bem com o Senhor. Por que você está sentindo? Porque vocês dois são uma só carne, e o seu cônjuge fez alguma coisa lá fora, comprometeu espiritualmente os dois. É difícil de entender isso? É difícil de entender. Às vezes você fala assim, nossa vida financeira está um caos. Você entrega dízimo, e o outro não entrega. O outro é negligente. O que vai acontecer? Você acha que o problema que vai vir sobre o seu marido ou sobre a sua esposa não vai afetar você? É nesse momento que a gente não encontra resposta para algumas coisas. A gente fala, por que está acontecendo comigo, considerando que eu estou tentando fazer as coisas certas? Porque quem está em aliança com você pode estar quebrando o princípio. Está entendido ou não? É claro isso? Espero que esteja claro, né? O Jonatas morreu. Poderia ter uma morte mais honrosa, mas não teve uma morte honrosa. Morreu como um bandido, né? Vamos ver, vocês vão ver aqui. Vamos seguir, versículo 3. A peleia se agravou contra Saul. Ou seja, a peleia se intensificou. E os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Lógico, os flecheiros, aqui são os arqueiros, né? Retrata aqui uma ferida, ela é infligida à distância. Aí você vê, quando você é ferido por um arqueiro, é uma ferida que é infligida à distância, presta atenção nisso, e você está vulnerável às feridas que podem acontecer à distância, porque um flecheiro ele mata você de longe. Isso revela a vulnerabilidade do rei. Está vulnerável. Como é que o cara consegue atingir um rei? O que acontece nos exércitos? Os caras protegem o rei, irmão. Ele está vulnerável. Ele está sozinho aqui. Cada um está tomando conta da sua vida ali. Ele está em campo aberto. Se você é ferido pelas feridas que são provocadas à distância, imagina as que estão perto. Entende? Imagina as que estão perto. Você está totalmente vulnerável. Vocês entenderam a analogia, né? Então isso destaca a vulnerabilidade em que o rei está nesse momento. No versículo 4, então disse Saul ao seu pajem de armas. É o escudeiro, aquele cara que carrega as armas, né, para o rei. Arranca a tua espada e atravessa-me com ela. Por que isso? Ele quer adiantar a morte dele. Para que, olha só como que é didático, porventura não veio esses incircuncisos e me atravesse e escarneçam de mim. Eles queriam o quê? O que os filisteus vão fazer com o rei? Vão escarnecer, vão humilhar, vão fazer o que querem com o corpo, desonrar o rei de Israel. Imagina o significado disso. É como você pegar um pastor e pegar e fazer ele passar todas as vergonhas que você imagina. É mais ou menos assim. Alguém que estava numa posição de liderança que Deus colocou e esfregar a cara dele pelo chão assim nas praças aí da cidade, humilhar ele bastante. É isso aqui que os filisteus fazem. Então o que ele quer fazer? Infelizmente o Saul aqui ele está um pouco vaidoso.
Ele ainda continua querendo manter a pose dele, está com medo de ser desfigurado, de ser um morto desfigurado, né? Humilhado. É mais ou menos assim. E ele diz para o pajem: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses circuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Viram qual é o medo dele? Geralmente os reis fazem isso, né? Porém, o seu pai de armas não quis. Falou: não vou matar o rei, porque temia muito. Temia muito o quê? Temia tudo. Como ficaria isso depois na história, né? Como que ficaria isso diante de Deus? Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Suicídio aqui. Pastor, mas suicídio é digno de perda de salvação? Não sei, as pessoas falam, não tem na Bíblia isso. Especificamente escrito, explícito, não tem isso na Bíblia, dizendo que quem se matar vai para o inferno. Você vai ver de forma subjetiva. Tá bom? De forma subjetiva, assim, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, não pode ser violado, certo? Mas não dá para você criar realmente uma regra dizendo que todas as pessoas que se matam vão para o inferno. A não ser que você me traga um texto assim. Mas também estou dizendo que não vai. Pelo tipo de violação que acontece, mas olha só, uma pessoa que comete suicídio, ela já não está bem da cabeça. Ela não está racionalmente funcionando, ela não está bem. Então, assim, esses dados de a pessoa está na sua sã consciência, como é que Deus lida com isso? Isso é problema de Deus, não tem nada a ver comigo nem com vocês. Isso é problema de Deus. Se Deus sabe se a pessoa está consciente, uma pessoa consciente mesmo não vai fazer uma besteira dessa. Então, isso aí é só Deus que decide, eu nem me atrevo a entrar nessas coisas. Para dizer, foi para o inferno, não foi para o inferno. Eu não quero saber, quem sabe é Deus. A gente também achou que o ladrão ia para o inferno e Jesus salvou ele na cruz, então dá para você saber. Vai fazer o quê? Como é que faz? A mulher que adulterou não era digna de apedrejamento, digna de morte segundo a lei, mas Jesus conseguiu tirar ela da situação. Difícil. E tem coisa que a gente não precisa querer saber. Isso é coisa de gente maluca, de querer saber o que passa na cabeça de Deus. É umas perguntas assim, que a perda de tempo isso. Então tem coisas que estão além, né? Algumas coisas estão claras para nós, outras estão ocultas, como diz o apóstolo Paulo. Tudo bem. Esse ato aqui de se lançar sobre a própria espada, é o que eu disse para vocês. Atitude de evitar de ser desonrado nas mãos do inimigo. Agora tem um fato aqui interessante, presta atenção. Ali a gente tem um escudeiro que tem uma espada na mão, certo? O Saul pediu para o escudeiro: pega a sua espada e me mata. De novo, rapaz, você vai dar acidente, hein? Daqui a pouco tá. Ela vai balançando. Então, nós temos um problema aqui, gente. Que nós temos um escudeiro, presta atenção no texto. Saul disse ao seu pajem de armas, versículo 4: arranca a tua espada. A espada que está na bainha do escudeiro. Atravessa-me com ela, para que porventura não vejam esses incircuncisos e me atravesse e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada, tá? E se lançou sobre ela. O que vocês acham que está escrito? O que aconteceu aqui? É essa cena? O pajem de armas se recusa, o Saul toma a espada do cara e fala: então eu vou me lançar sobre ela. É isso que está acontecendo aqui? O que vocês acham? É isso? Lê o texto. É isso que está escrito no texto? Aí eu vou dizer uma coisa para vocês entenderem agora. Ó. Tem uma tradição judaica que defende uma tese. É tese, só não tem nada comprovado. Que afirma, é uma linha de pensamento que afirma que esse escudeiro aqui é o tal do Doeg. Quem vai lembrar quem é Doeg? Doeg é aquele cara que matou 85 sacerdotes. Lembra disso? Mas isso é como se fosse uma suposição no meio da comunidade judaica, como tradição.
é uma coisa que passava de geração por geração, mas não tem nada que confirme isso. Que esse escudeiro é o Doeg. Aí o que acontece? A espada do Doeg matou 85 sacerdotes. Não matou? E agora é como se essa mesma espada estivesse matando Saul. Entende isso? Tem um pouco de sentido, meio espiritual, tem sentido. Mas vamos entender se isso é real ou não. Vamos entender. Essa é uma suposição de entendimento. Mas eu acho que não. Acho que não. Vamos ler na King James para a gente saber. A King James é uma Bíblia bem próxima do original, tá? Não quer dizer que não tem outras, não. Vamos colocar o mesmo texto, 1 Samuel 31, versículo 4, para a gente ler o texto. Por isso que é importante ler outros textos de outras Bíblias, tá? Por isso. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: desembainha a tua espada e transpassa-me, para que não venham esses incircuncisos e antes de me matar, me humilhem ainda mais. Mas o seu escudeiro não conseguiu obedecê-lo. Então imediatamente Saul puxou o quê? Aí já desmontou. Então não era a espada do Doeg, né? Então já é uma história que é meio confusa para nós. Não é claro para a gente isso. Então ele puxou a sua própria espada e atirou-se sobre ela. Ele não se jogou sobre a espada do Doeg. Tudo bem? Se a gente olhar para o versículo 5, vai dar mais base ainda. Vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Então, enquanto Saul está se lançando sobre a sua própria espada, o Doeg também está se lançando sobre a sua própria espada. Entendido é isso? E olha outra coisa. Aqui nós vimos aqui uma demonstração de lealdade. Uma demonstração de lealdade. E isso não cabe muito bem na pessoa do Doeg, que é um sanguinário. Por isso que eu acho que esse texto aqui, do versículo 5, vai desmontando essa tese aí completamente. Não tem nada a ver esse cara ser o Doeg. Ele não teria esse tipo de lealdade. E a King James nos ajudou a entender que não se trata da mesma espada. Tudo bem? Seria até legal, né? Se fosse. Seria legal. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou podemos seguir? Mas depois daquela introdução vai ser difícil. Vocês precisam me entender, gente. Vocês precisam me entender. Vocês não estão entendendo. Eu quero poupar vocês de perder tempo com coisas que não são necessárias, né? Vamos ao versículo 6. Assim faleceu Saul, os seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Quando fala que todos os seus homens, dá a impressão que todo o exército de Israel morreu. Por isso que vocês não podem ficar fixados em apenas um versículo. Tem que ler o contexto, porque o versículo 7 vai dizer o seguinte: e vendo os homens de Israel, que estavam deste lado do vale e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram, então você tem um grupo de soldados que estão vendo, de um lado vendo o outro grupo de soldados que morreu. Então não foi o exército todo. Eu poderia dizer aqui, está vendo, morreu gente, numa pregação, morreu todo o exército de Israel por causa do erro aqui do Saul. Aí quem conhece a Bíblia vai falar assim: pastor, você está perdido, hein? Aí o cara falou assim: eu não volto nessa igreja nunca mais. Esse pastor não estuda. Então o versículo 6 não se refere ao exército inteiro, está claro isso? Somente a alguns homens que estavam de forma particular associados a Saul, talvez até a sua própria guarda real que estava ali com ele. Não era todo o exército de Israel. Entendido? Versículo 7, eu repito. E vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades. Fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Agora eu quero que você se coloque no lugar dos israelitas aqui. Que sensação horrível de derrota. Ok? Os filisteus estão agora tomando posse
dos acampamentos dos israelitas. Que tristeza. O exército parcialmente derrotado, o rei morto, o sucessor, oficial, dentro do aspecto legal, morto, que era o Jonatas, mais outros filhos mortos. E aí? Que ponto que o povo de Deus pode chegar quando uma liderança não tem condição de ser uma liderança? Está aí. Entende? Aonde a gente vai parar? Onde a gente vai parar? Como resultado da derrota de Israel, muitas das cidades do norte de Israel foram abandonadas. Os filisteus tomaram posse de tudo. Agora, os israelitas estão fugindo, saindo. Que coisa horrível, né? Você tem um Deus tão poderoso e, de repente, você tem que vivenciar uma derrota dessa. Isso aqui explica a derrota de muitos cristãos, que tem que ser observada. Quando você vive derrota, você tem que pensar. Número 1, o que é que eu estou fazendo? Número 2, quem está sobre mim? Ok? Número 3, com quem eu tenho aliança? Entendeu isso? Isso é importante. O problema pode vir de todos os lados. O que é que eu estou fazendo? Quem está sobre mim? E com quem eu tenho aliança? Isso. É importante. Aí você vai descobrir de onde está vindo o problema. Você vai tomar um susto, tá? Cuidado. Você vai tomar um susto. Por isso que nós precisamos ser imparciais quando se trata de espiritualidade. Cara, se você está casado com alguém que não quer saber de Deus e gente que não respeita a sua fé, é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. Então, assim, não deixa ninguém atrapalhar a vida espiritual de vocês. Nem as esposas, nem os maridos, nem os filhos. Não deixa. Não negocie isso. Não negocie isso, porque senão você vai levar a família inteira para o buraco. A pessoa que está sóbria espiritualmente, ela é a única esperança da família. A gente não pode ir para o mesmo buraco que a pessoa quer estar. Você não quer não, irmão? Eu estou firme, tá bom? Lamentável, tá? Você não querer. É assim que se faz. Não negocie. Você tem que seguir aquilo que Deus falou para você, independente das pressões familiares, independente das pressões que vêm de qualquer lado. Estou falando sobre essas alianças que a gente tem. Quem está sobre a gente? Cara, vê se está certo, né? Vamos ver se está dentro da Bíblia. Como é que eu vou saber? Estuda a Bíblia. Você estudando a Bíblia. Você estuda a Bíblia e você confere se quem está na frente não está falando besteira. O bom é que você vai descobrir. Se a pessoa estiver falando algo útil, você vai falar, puxa. E a pior coisa que existe é isso. Não é simplesmente você falar besteira e os sábios que estão sentados descobrirem. O difícil é quando você fala a coisa certa e os ignorantes não sabem que você está falando a coisa certa. É pior. Você faz o seu melhor, você pode fazer o seu melhor ali. Gente que não sabe nada nunca vai te valorizar. Nunca vai te valorizar, nunca vai te valorizar. É assim, você vai ver gente te deixando, gente falando mal de você, que não sabe o valor que você tem. Mas quando você tem um grupo de gente que pensa, gente que estuda, gente que tem discernimento, eles vão falar assim, esse cara... Você vai dizer assim, eu estou todo errado, mas esse cara está certo. O Nicodemo não falou isso sobre Jesus? É o inteligente que descobriu a grandeza de Jesus. Isso. Então nós precisamos de não ter medo das pessoas crescerem, das pessoas pensarem, das pessoas saberem. Estude, irmão. Estude, mas estuda certo, tá? Estuda certo. Ora bastante para Deus te dar o caminho. Aí você vai saber quem é que presta e quem não presta. Você vai saber. Você vai saber se quem está fazendo alguma coisa por você, se sabe ou se não sabe. Mas você vai descobrir também gente que você achou que sabia e não sabe nada. Você vai falar, puxa, eu não sabe nada. Aí a melhor coisa que você faz é seguir sua vida e procurar uma cobertura que possa te ajudar em coisas que você não conhece. Entendeu? Simples assim. Não é porque você ora, que você é bonzinho, que você vai ter a vida certa. Está claro isso? Eu sou bonzinho, eu sou justo, eu oro. Tá, mas quem é que está com você?
Com quem você anda? Com quem você está casado? Com quem você namora? E quem está sobre você? Isso fica claro para nós hoje, amém? Versículo 8: sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. Esse saque ao campo de batalha aqui é uma regra dos tempos antigos, normal. A batalha acontece, os caras estão mortos, daqui a pouco vem o exército que venceu a batalha e recolheu os despojos. O que tem para nós aqui? Armadura boa, espada boa, às vezes ouro, né, alimentos, tudo que tiver de bom vai tomar. Certo? Se tiver algum servo lá, transforma em escravo. Isso aqui é natural. No versículo 9, agora comentando o versículo 8 um pouquinho mais, quando a gente desce, os ímpios pegam tudo de bom que a gente tem. Tá? Esse que é o problema. Pega essa igreja aqui e transforma numa boate. É assim. É assim que faz. Pega os dons que a gente tinha, o violão que você tinha, né? Tudo. Esse que é o problema da derrota espiritual. Versículo 9. O que fizeram com Saul? Cortaram-lhe a cabeça. Que humilhação. O cara já está morto. Precisava de um servo de Deus chegar nesse ponto de humilhação. Cortaram-lhe a cabeça e a cabeça dos filhos, e o despojaram das suas armas e enviaram pela terra dos filisteus em redor. E anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. A pior coisa também está aqui, né? A vitória dos filisteus foi anunciada ao sistema religioso deles. Nós vencemos. Sabe o que significa? Que o nosso Deus é maior do que o deles. Isso aqui ficou pior. Eles já estão afetando a Deus já, porque eles estão dizendo o seguinte: essa é a prova de que o nosso Deus, quem é o Deus deles? Dagon. Que vergonha, né? Que vergonha. É diminuir Deus demais, né? Cortaram a cabeça, despojaram das suas armas, enviaram pela terra dos filisteus em redor e anunciaram no templo dos seus ídolos e entre o povo. Eles subiram dentro do templo deles. É como se o cara fosse lá no templo pagão dele e falou: nós vencemos os crentes. Vencemos o povo de Deus. Eis a cabeça aqui do pastor. Do presbítero, da pastora, do mestre da igreja, está aqui. Então a vitória dos filisteus foi anunciada aos religiosos e a toda a população filisteia, como testemunho público da grandeza dos seus deuses em derrotar os israelitas. Entende isso? Onde é que está sendo mexido aqui? Então era isso que Deus estava tentando evitar. Então não adianta ter poder. Poder é perigoso. Antes o Saul tivesse ficado quietinho lá no campo. Versículo 10. E puseram as suas armas no templo de Astarote, a outra deusa. O panteão deles é grande. O Dagon é o principal. É o deus que está relacionado à fertilidade, à produtividade da terra, né? Puseram as suas armas no templo de Astarote e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-Sean. Muro de Bet-Sean. Rogério, existe ainda isso lá? Muro de Bet-Sean? Acho que não, né? Olha só, gente, colocar armas no templo dos deuses mostra a associação do triunfo militar com a intervenção divina dos deuses filisteus. Triunfo militar. E pendurar o corpo na muralha é um ato de infâmia, que significa desonrar de forma humilhante. Já pensou isso? O corpo do rei Saul, do Jonatas, dos seus mais 2 filhos, pendurados no muro, sem cabeça. Sem cabeça. E aí fica, o que vocês entendem com isso? Perder a cabeça. Quando a gente perde a cabeça. Você viu que os inimigos derrotaram Saul. Até aí, menos mal. Mas quando arranca a cabeça, esse é um sinal de que a gente não vai mais
se reerguer. Não vai ter jeito mais. A gente pode até passar um momento difícil, mas sem perder a cabeça. Entenderam? Sem perder a cabeça. Porque se a gente tiver com a cabeça intacta, a gente consegue mudar a história ainda. Mas quando a gente perde a cabeça, acabou. Então o patrimônio nosso, esse aqui. Então cuidado quando você fica meio doido, tomando atitudes erradas, cometendo excessos, não pensando para fazer. Cuidado. Se você está perdendo a sua cabeça, significa que você está perdendo tudo. É muito pior do que perder uma batalha. É muito pior. Às vezes é até melhor morrer. Se morrer com honra não é ruim, não. Jesus morreu com honra. Pode ter sido desonrado para eles, mas para nós foi honroso. No versículo 11 e 12, ouvindo então os moradores de Jabes de Gileade. Quem são esses? Quem são esses? É uma comunidade que veio da minha tribo de Manassés. Vocês já estudaram isso lá atrás, eu não vou nem voltar nisso não. Só que esse grupo, esses moradores de Jabes de Gileade, eles estão meio reclusos do povo de Israel, certo? Porque houve uma guerra, vocês lembram daquela concubina do levita que foi violada, morta, voltamos lá atrás. Isso aconteceu naquela época, e era para ter sido feita uma vingança, porque havia uma guerra entre Israel e a tribo de Benjamim, por causa disso. Só que o povo de Jabes de Gileade se recusaram a ajudar nessa guerra. E por não terem ajudado, eles ficaram reclusos, assim, tipo assim, isolados, só não queria saber deles. Eles estavam bem assim, bicudinhos com o povo de Israel, e o povo de Israel com eles. Mas quando eles souberam disso, que fizeram com Saul, eles poderiam falar assim, poxa, tudo bem que Saul é da nossa tribo também, né, do nosso grupo, do povo de Israel, né, do povo de Deus, mas a gente estava meio chateado com ele, foi bom que ele morreu. Não. Ouvindo então os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou, esqueceram as divergências. Entende? Gente, quando se trata da nossa irmandade espiritual, a gente esquece as diferenças. Você pode até ter problema com o irmão aí na igreja, mas quando o ímpio vem falar mal, falar, aqui não, irmão. Aqui não, você está falando da minha igreja. Está entendido? Mas o cara, não interessa, isso é assunto nosso. Eu queria saber o que aconteceu lá, que o irmão brigou com a esposa. Eu falei, esse assunto não tem nada a ver com você. Esse assunto é fora o íntimo da nossa igreja, não tem que saber nada, como nós tratamos as coisas. O que nós fizemos, quem subiu, quem desceu, quem subiu. Não tem que ser, ímpio não tem que saber. Lembra quando José foi tratar com os irmãos? Lembra da história? Vocês estudaram? Os irmãos tinham pilhado José. A história de José foi terrível. Os irmãos humilharam, venderam ele, jogaram na cova. Mas quando ele foi tratar o caso com os irmãos, o que ele fez? Quem lembra? Tirou todos os egípcios da sala. Não é isso? Isso eu nunca vou esquecer isso. Se vocês saem fora com o assunto aqui, não é com vocês não. Gente, tirem os egípcios da sala. Eles não têm que saber nada da gente. Pastor, eu tenho um primo. Que primo? Se o seu marido, ele não é cristão, ele não tem que saber de nada da igreja. Não tem que levar informação para ele. Porque tem uns irmãos da igreja lá que estão com um problema. Vai levar isso por quê? Ele é ímpio, ele é egípcio. Ele não é crente da igreja, ele não faz parte da nossa comunidade. A minha esposa, a sua esposa é da igreja? Então ela não tem que saber de nada. Nem a sua sogra, nem a sua irmã, nem seu primo, nem seu tio, nem ninguém. Isso é assunto de fora o íntimo nosso. Deu para entender isso ou não? Vocês ficam dando canja. Para a gente que não tem compromisso com Deus, fica levando assuntos de igreja para festa, onde tem um monte de ímpio sentado. Eles ficam olhando para julgar a gente. Isso é fora o íntimo nosso. Não tem parente, não tem marido, não tem esposa, não tem ninguém que tem direito de participar da nossa realidade. Só se tiver compromisso com ela. Que isso fique claro para vocês. Quebra esse princípio, depois vocês me falam o que acontece. Vai, quebra. Vai lá. Conta lá para o seu marido ímpio. Falei assim, você sabia que a dona Mariazinha se separou
porque estão brigando muito. Ele vai falar, isso que eu não gosto de igreja. Isso aí, vai dar canja para eles. Como é que foi o culto hoje? Muito bem, obrigado. Ótimo. É assim. É isso aí. Vamos aprender a lição, hein? Vamos aprender a lição. Quando algum ímpio vier perguntar coisas de igreja para você, vier comentar com vocês, vocês fazem um barulho. Para quem é você? Você é um incircunciso. Qual o direito que você tem de falar da minha igreja, de falar do irmão da minha igreja? Mas o irmão da sua igreja está com problema. Mas é irmão da minha igreja, você não tem nada com isso, você está lá. Você não tem que falar nada. Quem trata disso somos nós. Aí você vê igrejas aí com problemas que fica chamando polícia. Como assim? Eu vou denunciar o irmão no juiz. Mas por que você vai denunciar o irmão no juiz? São questões espirituais tratadas na igreja. O cara cantou você tem que falar com o pastor para ele ser disciplinado. Aí leva para o ímpio. Na hora de ordenar pessoas, a gente não chama a polícia, chama. Na hora de colocar você como líder, ninguém chama o juiz. Ninguém chama ninguém. Agora, na hora de resolver pendanga, o cara, vou denunciar o irmão. Por que você vai denunciar o irmão? É porque ele não me pagou. Leva a situação para o conselho da igreja. É assunto de igreja? Trata com a igreja. O cara te ofendeu? Trata na igreja. É isso. Concorda ou não concorda? É o problema de vocês. O problema é que fica dando canja para ímpio. Nós tivemos casos aqui de confusão dentro de igreja que deu polícia. Polícia na porta, que não há, esses irmãos que não entram, ou vocês não sabem disso. As polícias ficam rindo. Os irmãozinhos, os crentinhos. Vamos resolver, irmão. É assunto nosso. As regras são nossas. Tem gente que vai para a justiça pedir para devolver o dízimo, para poder falar, eu quero o dízimo que eu dei naquela igreja. Isso acontece. Isso acontece. Eu entreguei dízimo 5 anos, eu quero receber tudo de volta. A pessoa dessa vai para o inferno, assim. Essa aí eu falo que vai para o inferno direto. É pior do que suicídio. Você está doido, moço? E eu quero que vocês pensem um pouco mais sobre isso. Sobre o que é nosso, que o ímpio não tem que entrar para resolver. Você vai vulnerabilizar a igreja. Você vai deixar a igreja fraca. E eles com mais nojo ainda. Vai lá para a rede social falar de igreja. Vai municiar os ímpios, igual muitos pastores fazem. Fica falando o nome. Que fulano, não sei o quê. Mas como assim? Vai municiar os ímpios? Vai ficar condenando o cara lá, que é o pastor de lá, que não sei o quê. Gente, nós já temos demônio para fazer isso. Nós já temos o demônio para atacar a igreja. Então não vão para a rede social para ficar fazendo juízo do que aconteceu, do que não aconteceu, a igreja tal, na vida de tal, caiu para lá, caiu para cá, amanhã pode ser você. A gente pode conversar entre a gente aqui, a gente pode falar sobre a questão dos erros que as pessoas cometem, falar de problemas, não falar de pessoas. Entende? Eu posso falar aqui que existem igrejas que deu polícia, mas não posso falar o nome dela, apesar de que eu estou com vontade, mas não posso. Porque senão eu vou ficar municiando o ímpio. É igual o pastor que estava famoso, porque ele era o denunciador de problemas de igreja. Mas o que houve com ele? Acharam a capivara dele. Denunciador. Você já pensou, cara? Quem é o acusador dos nossos irmãos, que a Bíblia diz? Acusador dos nossos irmãos. Satanás. Ficar denegrindo a igreja, denegrindo o pastor, denegrindo não sei quem. Você está maluco, moço? Já deixa o diabo fazer isso sozinho. A gente tem que tratar, falar sobre princípios, o que é certo e o que é errado. Agora, não ficar atacando pessoas. Entende? Pessoas. Eu posso falar aqui que eu sou contra a corrupção, mas não posso ficar falando quem é corrupto lá. Falar assim, porque o vereador, que o outro é... Poxa, isso vai virar uma bagunça isso aqui. Tranquilo? Vamos seguir? Nós temos aqui os moradores de Jabes e Gileade que não estavam bem com o povo de Israel, com as outras tribos de Israel.
Eles se levantaram os homens mais valorosos, caminharam toda a noite. Essa não é uma missão fácil. Porque você tem que entender que quem está dominando o território são os filisteus. Como é que esses caras vão entrar lá? Eles esqueceram as diferenças que haviam entre eles e falaram: a gente vai recuperar a honra do pessoal, nós vamos recuperar. Eles correram risco aqui. Eles vieram à noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos do muro de Bet-Sean e vindo a Jabes, os queimaram. Entende? Cara, eles estão devolvendo a honra. Eles são mortos, mas eles falaram assim: a gente precisa devolver a honra para eles, tirar eles daqui. Olha, presta atenção nisso. Nós precisamos tirar os nossos irmãos de alguns lugares de desonra. Deu para entender? Nós temos que parar com esse negócio de ficar usando palavras para atacar quem já está sofrendo. Para atacar quem está sofrendo algum dano. Ok? Vamos lá. Esse povo de Jabes de Gileade faz parte da minha tribo de Manassés, e vocês entenderam a história. E não foi uma missão fácil, correram risco de serem pegos pelos filisteus, mas eles foram lá tirar os corpos do muro. O que eles vão fazer agora? Versículo 3: tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. O que eles estão fazendo? Eles estão trazendo dignidade, cara. Eles estão dando dignidade para quem já foi abatido. Para quem já foi abatido. Tomaram seus ossos e sepultaram debaixo de um arvoredo. Enterrar os ossos é um ato de evitar que o corpo continue a ser profanado. Depois que enterrou, não vai ter como profanar. O jejum é o símbolo do luto que eles precisavam fazer. Eles precisavam desse luto, porque senão eles não iam esquecer isso nunca. Não vão esquecer isso nunca. A gente tem que sepultar, a gente tem que passar um momento contristados. O que o luto fazia? Honrava o falecido, demonstrava a solidariedade da comunidade, reconhecia a soberania de Deus diante da morte e, o mais importante, servia como catarse. Eu vou falar sobre essa palavra, catarse emocional e espiritual, que é libertação emocional. Entende? Eles estavam sofrendo tanta humilhação, eles precisavam enterrar para se libertar emocionalmente. Por isso que o luto é tão importante, de você dar o direito de sofrer. Certo? Você precisa dar o direito de sofrer para a pessoa. Morreu algum parente, não adianta você falar assim: ah, que não sei o que, você tem que ser forte. Não, deixa a pessoa ser fraca naquele momento. Não precisa fazer escândalo. Mas deixa a pessoa chorar. Deixa a pessoa sofrer. Deixa a pessoa, né? Ela tem que ficar enlutada com aquilo. Porque é um processo de libertação emocional. Porque se você não der o direito para a pessoa de sofrer, você vai ver que a pessoa vai ficar atrás disso o resto da vida. Você tem que viver o luto. Por isso que o luto é tão importante. Ele é tão simbólico. Não só no Oriente, no Ocidente também. É o direito de sofrer. Se você fala para uma criança que está triste: não chora! O que você está fazendo? Ela está triste, deixa ela chorar. Ela perdeu o pai, deixa ela chorar. Né? É um direito de sofrer. E, da mesma forma, as pessoas, quando cometem erros, elas têm que sofrer. Certo? Elas precisam sofrer o dano. Porque senão... Eu falei para uma pessoa que estava em tratamento aqui na igreja, eu falei com ela assim, a pessoa falou assim: pastor, eu errei, eu estou me sentindo lixo. Eu falei assim: eu quero que você se sinta. Eu quero que você se sinta um lixo mesmo. Exato, esse é o seu momento. Eu quero que você não durma. Essa noite você não pode dormir. Entendeu? Você não pode dormir, você tem que ficar acordado a noite toda. Amanhã cedo você vai trabalhar com o olho inchado. O pessoal da empresa vai perguntar o que você tem. É isso aí, é o processo. Não é legal você mata o cara aqui, faz igual o cara lá na televisão e vai lá mexer com o cachorro, né? Isso aí é normal. Agora, o normal é você sentir a dor do seu erro.
É assim que a gente fala, poxa, não valeu a pena. Toda vez que você falar assim, olha, eu não vou socar essa parede aqui não, porque vai doer. Quando você lembrar da dor, você vai parar de dar soco na parede. Tem que sentir a dor. Tem que sentir a dor. Tem que sofrer. O cara tem que ter a igreja vazia para ele entender que ele está falando besteira. Ou vocês acham que não? Não? O cara chegou aqui na frente e falou um monte de coisa. Ah, que não sei o quê, que Jesus não é Deus. Aí o pessoal fala assim, vai, aí todo mundo aceita, ou todo mundo sai. É melhor sair todo mundo. Porque ele vai repensar. Ele vai repensar as palavras dele. Ele vai repensar o estudo dele. Agora, se você fala lá, pau é pedra, pedra é pau, aí todo mundo fala amém, e a igreja está cada vez mais lotada, como é que vai ser esse negócio? Nós não vamos dar chance para as pessoas mudarem. Certo? Quando o marido te der um tapa, você tem que falar assim, vou te dar um gelo de 100 dias, para você aprender, tá certo? E você tem que levar o casamento para perto do abismo. Pertinho do abismo. Senão ele vai te bater de novo. Se ele não tiver medo de perder esse casamento, ele vai te bater 100 vezes mais. Pode ter certeza. Vai te bater. Enquanto, igual o Silas falou, né, a questão de matar o galo, né? Você lembra dessa história que diz que a mulher matava todos os maridos que ela casava, matava todos eles. Aí casou com um cara, aí eles estavam sentados assim, aí o galo cacarejou, lá, ele pegou o revólver e pau, matou o galo. Ela olhou assim, morreu de medo dele, não matou ele. Deu para entender? Porque ela viu que ele matou o galo. Então, se você não matar o galo, meu irmão, se você não mostrar que você tem coragem, as pessoas vão pisar em vocês o resto da vida. Você tem coragem de perder, você tem coragem de deixar, você tem coragem de quebrar tudo. Se você não fizer isso, você nunca vai mudar as pessoas. Então, o dano é necessário, a dor é necessária, o sofrimento é necessário, o luto é necessário, tudo é necessário. Depois passa, a gente se levanta, não sei como é que vocês interpretaram isso, mas eu posso estar libertando vocês de alguma coisa muito importante. Vai para a passividade. O cara rouba de você uma vez, você fala, faz parte da vida. Ele vai roubar de novo, faz parte da vida. Então, eu deixo aberto para vocês comentarem agora, já que nós terminamos. Pastor, tudo que você fala está na Bíblia, né? Você estava falando sobre os irmãos julgarem, né? Está lá em 1 Coríntios 6:1. Fala que quando a gente tem um problema, às vezes a gente vai para a rua para resolver, não é na justiça, mesmo na polícia, mas a Bíblia fala, igual o senhor falou, que a gente tem que ir no corpo para buscar ajuda e ser julgado aquela causa ali, porque ainda mais quando é com os irmãos, né? Vamos supor, eu tenho um problema com o Pedrão lá e tal. Uhum. Aí eu chego no pastor, o Pedrão, quer dizer, ele não me pagou. Aí o pastor, vamos sentar aqui, Pedro, o que está acontecendo? Ah, pastor, isso. Aí o pastor vai mediar e vai ajudar a gente a chegar num termo, né? E vai resolver, que é o que a Bíblia ensina. Sim. E o outro que eu gostei que o senhor falou ali daquela cidade de Jabes ali. Jabes, né? É Jabes? A cidade onde é isso mesmo. Sim, onde o sim. Saul foi lá e eles foram lá e recuperaram o corpo dele, né? Antes dele virar rei, aquela cidade ali parece que foi socorrida por ele, né? Eles tiveram um problema lá e parece que Saul foi lá e socorreu eles, parece que eles tinham algum voto de gratidão com eles. Aí também acho que isso motivou eles terem ido lá e recuperado o corpo dele, a questão toda. Acho que isso é interessante também. Bom comentário. Foi bom. Se fosse ruim, eu falava. Foi bom. Alguém quer algum comentário? Alguém quer fazer alguma reflexão? Depois chega no corredor e fala, pastor, eu queria falar, mas fiquei sem jeito. É 1 Samuel 11, essa referência desse socorro. A galera passou por isso já, todos os capítulos. A galera que está frequentando, acho que já lembra de tudo isso, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta ou algum comentário, gente? Para ajudar, fortalecer as reflexões que a gente fez aqui. Você podia falar assim, pastor, o senhor fez um comentário aí, que não ficou bem claro para mim, principalmente que eu falei de coisas polêmicas, né? Não ficou bem claro para mim, eu não queria sair daqui assim. É isso aí que eu quero saber. Vamos lá? Vamos. Robinho,
Espera lá, Robinho, deixa o microfone chegar. Pode perguntar, Robson. A gente dá a entender que Saul tirou a própria vida, né? Uhum. Mas no capítulo diante a gente vai ver que um Malequita se aproxima dele e vê que ele está em vida. E ele finaliza a morte de Saul, pega a coroa e leva até Davi. Você foi para 2 Samuel? Porque você foi em 2 Samuel. Foi. Mas esse cara vai contar mentira. Ele vai mentir sobre o fato real que aconteceu. Entendi. Porque lá na frente vai dar outra versão de como foi a morte dele. Mas ele vai usar isso para se promover diante do Davi. Entendi, obrigado. Ele vai usar ele vai contar uma história diferente do que aconteceu para ficar bem, dizendo, ele ficar bem, ele vai tentar fazer um ato político. Boa pergunta, hein, bicho? Fraco não, hein? Alguma coisa que eu fiz comentários com vocês sobre essa questão do luto, do sofrimento, também que é meio polêmico, né? Que a gente tem que ter o direito de sofrer. Para algumas pessoas isso não é comum, né? Precisa ser acalentado. A gente tem essa visão de que, não, você tem que, né? Você tem que ser forte. Não, ser forte sim, mas eu posso ser forte e me dando o direito de sofrer. A gente tem que ter direito até de errar. Senão, como é que vai ser a vida? Você já pensou se viver numa sociedade que você não pode errar? Você não vai fazer nada. Você vai chegar na igreja, eu não vou pregar não, pastor. Se eu errar, eu não vou pregar. Se eu for tocar, se eu errar... Nós fomos num congresso que a gente viu um monte de erro. E era muito dinheiro envolvido, E eu fiquei até mais solidário agora com vocês, né? Sobre a questão dos erros que acontecem aqui na igreja. Porque a gente viu erros grotescos. Microfonia, de um aparato milionário, né? Milionário profissional. E eu ficava indignado, o microfone... Eu falei, nossa. Aí eu comecei a ficar com dó do sonoplasta da igreja. Acontece, essas coisas não tem jeito, a gente tem que ir aprendendo, né? Mas, direito de errar. Se você errar, pastor, se errar, eu peço desculpas se você aceitar bem, se você não aceitar, eu vou seguir minha vida. Isso. Entendeu? Mas se, eu falei, se eu não sei, amanhã eu não sei, pertence a Deus. Vai que, se eu ficar trabalhando com isso, eu não vou fazer nada. Aí se entrar um endemoniado na igreja, eu falei, cara, não sei, isso aí é com Deus, Deus que vai resolver. Me ajudar, né? Porque eu vou ficar pensando, se acontecer, se o cara ficar bravo, vai ficar bravo, eu falo, Fabinho e Júlio, pega o homem, eu falo assim, Julinho, vai lá conversar com o homem e dá um chá para ele de erva cidreira na sala lá. Aí você vai lá e conversa com ele. Vamos orar. Pai Santo, querido, no nome de Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado porque encerramos mais um capítulo da Tua Palavra. Que Teu Espírito nos dirija, nos conduza. Que sejamos mais que vencedores. Que o diabo não tenha poder sobre nós. Que a nossa mente seja protegida contra as astutas ciladas do diabo. Em nome de Jesus Cristo, nos mantenha firme na Tua Palavra, porque nós temos muita coisa a ser feita. Nós te agradecemos por essa manhã, nos dê um dia maravilhoso de preparação, para que possamos ter uma Santa Ceia abençoada, no nome de Jesus. Amém e amém. ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח רוח השם